Olá, eu sou o Rômulo Lubacheski e esse é o assunto principal. Ó, eu dei entrevista para o Falando Nisso esses dias, eu estou querendo apresentar o Falando Nisso. Assunto principal. É um programa semanal que vai trazer novidades sobre cultura geral, novidades tecnológicas, e também vai responder perguntas que vocês mandarem de casa. O e-mail para vocês mandarem é assuntoprincipal@fotostv.com.br. Então vocês vão reunindo dúvidas que vocês têm durante a semana, mandam para esse e-mail e durante o programa a gente responde. Bom, esse programa ele vai ser dividido em 3 etapas, tá? A primeira etapa, o primeiro bloco, eu vou falar sobre cultura geral, depois eu vou falar sobre uns lançamentos que tiveram aí durante a semana e por último a gente vai responder as perguntas, certo? Bom, vocês talvez não me conheçam, então eu vou começar me apresentando. Eu sou fotógrafo já há algum tempo, a minha formação é geologia e eu sempre dei aula de fotografia. Então, recentemente, eu publiquei esse livro aqui com a editora Fotos e hoje ele vai estar disponível, então, já para venda. Ele estava em pré-venda e hoje é o lançamento deles. Tá? Então, se vocês quiserem saber tudo sobre fotografia a partir da câmera fotográfica, esse é o livro, certo? Muito bem. Eu não fotografo mais, eu só tenho dado aula e agora estou escrevendo coisas sobre fotografia e vou apresentar o programa aqui para vocês, então, semanalmente, certo? Que é o assunto principal. Tá? O assunto principal é um programa que traz notícias e a notícia não pode esperar, então a gente vai ter um programa bem dinâmico e toda semana vocês vão ter um cenário diferente, porque a gente vai usar o cenário do curso que acontece aqui dentro da Fotos TV, certo? Então, essa semana vai acontecer o curso da Tati Pinho e 9 na fotografia de casamento, na terça e na quinta. Certo? E aí a gente tem um cenário todo branquinho para combinar com o casamento. Ok? Muito bem. A gente vai começar, então... Bom, eu esqueci quando eu estava fazendo minha apresentação. Se vocês quiserem saber sobre o meu trabalho, tá? Tem o meu Tumblr, tá? romulolubacheski.tumblr.com, em que tem as minhas fotos, certo? Todos os links que eu mostrar para vocês, eu vou pedir para a equipe colocar depois ali embaixo na descrição do YouTube, certo? Então vocês conseguem acessar por lá. Se vocês entrarem então no meu Tumblr, vocês vão ter aqui praticamente todas as fotos que eu já fiz. Ela tem uma linha sequencial, tem milhares de fotos. E eu costumo colocar uma foto por semana, algo assim. Então, sempre que vocês entrarem, vão ter fotografias novas ali, ok? Bom, o primeiro assunto que eu tenho para falar hoje é sobre time-lapse. Tá? Time-lapse é uma técnica que junta várias fotografias de horários diferentes e são colocadas numa sequência que torna isso um filme, certo? É um tipo de fotografia, um tipo de maneira de se colocar a fotografia muito interessante e muito épica. A maioria dos time-lapses são muito épicos, são muito bacanas de você ver, porque eles demonstram a passagem do tempo, né? E essa semana teve um time-lapse que me chamou a atenção, que foi feito da cidade de Singapura. Tá? Eu vou passar um trechinho aqui para vocês e depois o link vai estar disponível para vocês conseguirem acessar o vídeo completo, certo? Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque a qualidade é muito boa do vídeo, certo? Mas ele mostra a passagem do tempo, então, na cidade de Singapura e como ela foi se desenvolvendo e os prédiozinhos crescendo. Deixa eu atualizar esse negócio aqui para ver se ele vai pegar mais rápido. Ok? Então, é uma demonstração fantástica de como o time-lapse funciona, certo? E é um time-lapse que trabalha com tempos diferentes de exposição.
e também com muito movimento de câmera, que é uma coisa muito legal. Olha que incrível esse movimento de câmera subindo. Isso é fantástico, um trabalho muito bem feito. Ok? Eu só queria dar um gostinho para vocês então, tá? É só um gostinho, depois vocês entram ali no site, eu vou colocar o link, certo? Para vocês poderem acessar e vocês podem ver esse vídeo completo. Bom, como é que faz esse tipo de coisa? Bom, dá muito trabalho, certo? Principalmente essas movimentações de câmera, precisa de muita dedicação para conseguir fazer um trabalho desse nível, certo? Mas o time-lapse é uma coisa que está sendo disponível até em celulares hoje em dia, tem aplicativos que te ajudam a fazer time-lapse. Você programa a câmera, sendo de celular ou sendo uma câmera comum de fotografia, você programa ela para ela fazer fotografias com um intervalo de tempo específico, certo? Então, por exemplo, assim, você coloca para a câmera, faça 10 fotografias para mim com um intervalo de 1 minuto entre cada fotografia. E depois você junta essas fotografias, com cada uma delas sendo um quadro de um filme. É assim que faz, é muito simples, certo? É claro que fazer essa movimentação de câmeras, trabalhar com essa maneira com que esses caras trabalharam, é realmente inspirador. Então, até alcançar esse nível, vai levar um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Ok? O segundo assunto que eu tenho para falar para vocês, daí é um tipo de fotografia que vocês não vão conseguir fazer tão cedo. Tá? Mas dá para a gente ter um gostinho, porque é uma imagem que a NASA disponibilizou de Marte em 360 graus interativa, certo? Então, vocês não vão conseguir ir para Marte tão cedo para fazer fotografias, né? Mas dá para ter um gostinho de como seria fazer fotografias em Marte se você navegar, então, por esse 360 que eles fizeram, e você pode bater um print screen da tela e fazer uma fotografia de Marte. Isso é fantástico. Você pode, a qualidade dela é muito bacana. Você pode dar zoom, né? Você pode navegar ali por dentro, então, procurar enquadramentos bacanas e fazer uma fotografia de Marte. Isso é fantástico. Eu acredito que logo, aqui está o rover da NASA, né, que fez a imagem. Eu acredito que logo ela vai estar disponibilizando outros lugares também de Marte para conseguir fazer essa navegação, que é muito legal, certo? Então, vale a pena entrar no site e dar uma olhadinha e dar uma explorada e fazer de conta que você está fotografando em Marte. Ok? E o último assunto que eu tenho de cultura geral que aconteceu nessa semana, na verdade não aconteceu bem essa semana, tá? Isso daqui já é uma coisa um pouco antiga, certo? Mas ela voltou a ser assunto essa semana porque lançaram um vídeo de como funciona a tal da metalente, certo? Uma metalente, ao invés de ela usar a difração para concentrar a luz, ao invés de usar a refração para concentrar a luz, ela usa a difração, certo? A refração ela acontece devido ao formato da lente. Então, a lente, né, esférica, ela tem um formato lenticular, e a luz passando por dentro dessa lente se concentra em um ponto, ok? Mas essa concentração em um ponto pela refração, ela sofre alguns desvios, alguns problemas que geram algumas aberrações ópticas que não são interessantes. Inclusive aqui no livro tem tudo sobre essas aberrações ópticas. Então, se vocês quiserem saber especificamente do que eu estou falando, isso aqui é um bom lugar. São páginas e páginas só falando sobre isso, certo? Então, resumidamente, é assim que funciona. Mas também é possível você usar a difração, então, para conseguir concentrar a luz. E esses caras fizeram o seguinte, eles pegaram como se fossem umas torrezinhas de óxido de titânio, e a passagem estreita entre uma torre e outra, que é a nível nanométrico, ela vai fazer um desvio da luz, certo? Então tem um pedacinho também aqui do vídeo mostrando como que a luz vai se concentrar usando a difração. Certo? Esses daqui são as torres de óxido de titânio, certo? Quando a luz passa entre
essas torres, ela vai se concentrar da maneira que foi mostrada ali no vídeo anterior. Então, ela joga toda a luz para uma direção só. Eu vou colocar aqui de novo essa parte do vídeo. Então, aqui embaixo, tá, tem as torres representadas, certo? E essa concentração vermelha é a concentração da intensidade de luz. Quando ela vai se propagando, ela vai se concentrando, e aqui seria, então, o ponto de foco, certo? É ali que a fotografia seria feita, então, dentro dessa metalente, ok? Então, é assim que funciona uma metalente. Ela promete ser algo com muito mais precisão do que uma lente que usa vidro e usa a refração, certo? Só que é uma coisa ainda que a tecnologia está engatinhando, então não é algo para se prender assim demais, certo? É uma novidade, os caras acabaram de inventar isso, tá? Ela não tem nenhum equipamento, nem científico, nem de uso comercial que está usando esse tipo de tecnologia ainda. Então, ela promete ser uma coisa muito bacana para o futuro, mas por enquanto é só curiosidade mesmo, como ela funciona. Certo? Então, esses foram os assuntos principais da semana em cultura geral. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho e depois eu vou voltar com o lançamento da Nikon para câmeras de esporte, por causa das Olimpíadas. Ok? Até daqui a pouco. E aí, estamos no fim. Gostou do programa? Então, deixa um like. E para ver os próximos, se inscreva no canal. Também, se quiser fazer algum comentário aqui embaixo, a gente responde para você. Até o próximo.